Olá, pessoal! No Café com Janaína de hoje, vamos entrevistar ela, a sacerdotisa Milene Sintra. Tudo bom, Milene? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. De nada, obrigado você por comparecer. Quer dizer, eu que vim invadir o seu lugar, né? Mas vocês devem estar se perguntando, como nosso programa geralmente a gente entrevista artistas, vocês devem estar se perguntando por que está entrevistando uma sacerdotisa num programa de entrevistar artista. E eu já explico. A Milene já trabalhou como repórter, jornalista, numa grande rede de TV que todos conhecem. E agora ela é apresentadora do seu próprio programa, não é mesmo, Milene? Verdade. Além do mais, depois de trabalhar nessa rede grande, conhecida, ela começou a atender as pessoas de lá, os artistas. Então ela tem muito conhecimento da área, por isso que eu trouxe ela aqui para conversar com vocês. Milene, conta pra gente como que foi esse seu contato, como que você entrou nessa área artística? Bom, vamos lá. Mais ou menos em 2009, eu fiz uma cirurgia bariátrica. Aí perdi muito peso e fui num evento, né? E conheci um produtor dessa grande TV, né? E aí ele achou que eu tinha todo tipo para ser uma apresentadora, achou que eu falava muito bem, que eu era simpática tal, e falou, que tal experimentar? E eu sempre imaginei que em algum momento eu faria alguma coisa assim. Só não sabia como isso iria acontecer. Afinal, eu sempre fui apaixonada por espiritualidade e imaginava que se houvesse uma oportunidade, era sobre isso que eu gostaria de falar na TV. Só que naquele momento essa oportunidade ainda não existia. Então eu fui apresentar o carnaval. E foi bem interessante essa experiência e fui estudar teatro dentro dessa emissora. E, de repente, eu me vi, as pessoas sabendo, né, que eu já estava dentro da religião, já era teóloga, já tinha um templo em São Paulo. As pessoas sabendo disso, elas começaram a pedir para que eu desse atendimento. Então, assim, em pouco tempo eu estava lá jogando tarô, jogando búzios e atendendo o pessoal do meio artístico. E aí, para mim, foi muito interessante, porque eu falei, poxa, eu tô fora de casa, eu tô longe do meu universo e eu tô fazendo a mesma coisa. Aí eu falei, não, eu preciso achar um jeito de fazer exatamente o que eu faço, só que dentro desse universo artístico. Uhum. E aí eu comecei a atender muita gente de lá. Foi bem legal, foi bem interessante. E conta pra gente, então, já que você teve tanto contato com eles, e você também foi uma delas, né? Quais são as principais dificuldades, angústias que você percebeu nesse meio? Olha que interessante. No meio artístico, as pessoas estão muito expostas, né? Energeticamente expostas. E as pessoas nunca imaginam que o que te fragiliza tem a ver com a energia emanada do outro, ou seja, o poder do olhar. Hoje as pessoas estão muito expostas nas redes sociais, né? As pessoas do meio artístico, elas estão expostas e elas têm essa consciência. Ou seja, a gente parte do princípio que elas devem ter consciência de que devem se proteger espiritualmente. Nem todas têm. Mas, de uma forma geral, as pessoas estão muito expostas nas redes sociais. E as pessoas estão recebendo cargas que as deprimem. E elas não sabem de onde isso vem. Então, imagina que tudo aquilo que você expõe e está sob a energia do olhar do outro, tende a, de alguma forma, criar um peso sobre você. Né? Às vezes as pessoas compartilham coisas muito boas e na sequência elas ficam muito tristes, muito deprimidas, ficam muito entristecidas e elas não sabem de onde isso vem. Então, desde sempre, as pessoas falam do olho gordo. Gente, o olho gordo existe. Eu também não acreditava nisso, capricorniana, né? Formada em direito, tudo aquilo que vocês imaginam. Eu não acreditava em nada disso, mas isso existe. Isso existe, isso deprime. Se a pessoa estiver mais vulnerável, é como se a resistência dela estivesse baixa, né? E aí
todo tipo de carga pega. É uma tristeza que as pessoas não sabem de onde vem, às vezes não tem motivo aparente, mas também não passa. Precisa realmente tratar esse campo espiritual para poder se livrar disso. E claro, uma vez que você se livrou, não significa que não vai pegar de novo. Você está sempre exposto, sempre sujeito. Sempre sujeito, sempre muito exposto. Então não existe alguma coisa que blinde, mas você consegue ter formas de se proteger um pouquinho mais. Então, sempre fazendo banhos de descarrego, tendo geralmente algum pingente que rebate a energia do olho gordo. Então, assim, por exemplo, quando eu filmo, né, hoje, quando eu tô filmando o programa ou quando eu tô fazendo o TikTok, eu tô sempre com um medalhão. E esse medalhão, ele rebate as energias. Então, as pessoas deveriam usar alguma coisa assim na altura do chakra cardíaco que rebatesse a energia do olhar. Aí você diz, mas está gravado, isso pega? Pega, porque carga é atemporal. Então pega. As pessoas precisam se proteger disso. Aí agora, como você tocou nesse assunto das redes sociais, aí eu acabei lembrando de outra coisa, não tem nada a ver com artista. Tá. O que a gente repara hoje em dia, os adolescentes têm tido tipo uma epidemia de depressão, de problemas psicológicos. Sim. E a gente fala muito das redes sociais, mas a gente não liga uma coisa a outra, né? É verdade. A gente liga um pouco assim, porque eles veem as fotos dos amigos só em lugar bonito e acha que a vida é tudo bonita, que não tem dificuldade. Porque tem o problema do bullying. Na nossa época tinha bullying. Sempre. Eu sempre falo, a nossa época tinha bullying muito maior do que hoje em dia. Claro. A diferença é que o bullying ficava dentro da escola, né? Dentro da sala. E hoje em dia o bullying é virtual e cai, às vezes, no mundo inteiro. Muita gente que nunca ouviu falar de você tá rindo de você. Né? Mas agora você falando das cargas, né? Agora também é mais um fator para os coitadinhos dos nossos adolescentes. Você falou uma coisa muito interessante, né? Sobre os adolescentes. Os adolescentes, eles não disparam necessariamente a inveja contra o outro. Eles disparam o desejo. Eu quero esse óculos, eu quero essa roupa, eu quero esse tênis. É desejo. E isso não deixa de ter a mesma energia da inveja. Aí você fala, mas eu não invejo, eu só gostei. Na verdade, tudo aquilo que você deseja é como se você, de alguma forma, quisesse destruir no outro para trazer para você. Isso é inconsciente, tá, gente? Isso não é uma coisa tão clara. Mas os jovens, eles vivem em função de rede social. Se você não deu um like, é porque você não gosta dele. É porque você não quer se vincular a ele, é porque você não é amigo dele. Na verdade, às vezes você não deu um like porque você não lembrou de dar um like, porque você... qualquer coisa. Só que hoje tudo é pessoal. Então como pode você ter lá 5.000 amigos e dizer que isso é pessoal? Nem amigo é. Como pode ser pessoal? Né? As pessoas, você passa pelas pessoas como todas as outras, e as pessoas também passam por você como todas as outras. Então a gente precisa sair dessa dependência, porque do mesmo jeito que existe a dependência emocional, existe a dependência da rede social, né? Então existe o codependente e o dependente. Então você depende de um like, você depende de agradar, e quando você julga que de 5.000, viu e não curtiu, é porque ele não gosta de você, ou seja, ele já está te negando, né? E você já não tem mais o valor que tem. E claro que é um processo de depressão. Depressão vem de carga. Então, toda essa carga, essa negatividade acumulada, ela te joga num buraco muito fundo, que a medicina explica como depressão. Mas espiritualmente a gente diria que está em outro campo tudo isso. É muito mais sério.
É verdade. Então, só aproveitando o gancho, não esquece de dar o like, porque eu preciso da energiazinha boa também. Vamos dar o like, hein, por favor. Não deem dislike, por favor. Senão a tia aqui fica deprimida também. E aí para de fazer o programa. Não faz isso comigo, hein? É isso mesmo. Então, voltando. Hoje em dia, também, para o artista, a rede social ficou uma coisa imprescindível. Hoje em dia, na verdade, para a maioria das pessoas que não trabalham CLT, né? Todo mundo que é autônomo hoje em dia fica nesse negócio, tenho que postar, eu tenho que ser visto, eu tenho que... Hoje em dia fala assim, você tem que criar conteúdo, né? Sim. E é uma pressão muito grande para todo mundo, porque às vezes nem sempre aquele que cria conteúdo é o melhor profissional, mas é o que vai atrair mais seguidores e provavelmente vai ter mais clientela. E aí, mas ao mesmo tempo ele também atrai esse tipo de energia, não? Sim, sim. De qualquer forma, todos atraem essa energia da carga. Só que eu vejo assim, por exemplo, o que ajudaria a não estar tão exposto? Se você é um profissional do meio, né, das redes sociais e você tem que postar tal, poste assuntos, mas não exponha a tua vida. O que pega, né, nesse universo das cargas é quando você expõe coisas pessoais. Então, por exemplo, aconteceu uma vez uma situação muito bobinha, né? Eu coloquei a foto do meu gato, eu tenho 2 gatos, e eu coloquei a foto do Tony, e o Tony é um persa bonitão, né? E eu lembro que eu coloquei a foto e um monte de gente curtiu, e 2 dias depois o meu gato começou a ficar doente, né? Então ele estava doente. Eu tive que levar para o veterinário, aí gastei uma grana com o Tony, mas fiquei muito preocupada o tempo todo. E aí eu vi que umas 2 ou 3 vezes que eu postei foto do Tony, o Tony adoeceu. E eu falei, olha que engraçado, eu postei foto de um bichinho, uma situação bobinha e tal, mas esse bicho pegou carga, né? Porque as pessoas estão olhando tudo que é teu o tempo todo. Então, assim, eu já vi gente dizendo que postou foto do carro novo e o carro quebrou. Nossa. Ah, postei foto de alguma coisa e na sequência desandou. Ou seja, gente, o que eu mais trato são pessoas que estão ali num relacionamento e estão postando 1000 fotos de amor do relacionamento e na sequência vira uma briga sem fim e o relacionamento acaba. E se não acaba, vive em briga. Então, será que não seria melhor escolher as coisas que você pode perder? Ah, eu vou postar foto de uma imagem. É uma coisa. Eu não vou postar coisas pessoais, porque eu não quero exposição. Eu não vou postar, eu comprei alguma coisa. Não, eu vou postar um assunto, eu vou postar, sabe, comentários diversos, enfim. Mas nada que eu realmente não esteja a fim de perder. Percebe? Então, assim, as pessoas precisam da rede social. Elas precisam. Quem está trabalhando com isso, mais difícil ainda. Porque eu recebo um monte de pedidos de ajuda, de pedidos de orientação, de dicas para essas pessoas que trabalham com rede social, né? E precisam estar expostos. Quando você se expõe, você tem um personagem de exposição. Você não está expondo a sua vida particular. A sua vida particular é tua e precisa ficar resguardada. O teu personagem, tudo bem. O teu personagem pode ter alguma coisa que rebata o olhar. Por exemplo, o teu personagem tem um colar que tem um brilho. Já gostei. Já acho que essa energia aí rebate, né, algumas cargas. Se fosse alguma coisa que tivesse espelho, seria melhor ainda. Porque vai rebater com certeza. Ou seja, agora... O personagem é uma coisa, a tua vida pessoal é outra. Então, nisso, na verdade, os artistas acabam se protegendo um pouco, porque geralmente o que eles expõem não é tão pessoal, né? Exatamente. Às vezes sim, às vezes expõem, né, a família, tudo, mas geralmente a maioria expõe mais o próprio trabalho. Exatamente. Né? Então... Se você parar para pensar, grande parte dos atores e atrizes bem-sucedidos, eles não falam da vida pessoal. Por exemplo, quem sabe o marido de fulana de tal? Ninguém sabe quem é o marido de fulana de tal. Né? O máximo que você sabe, o marido, ele tem essa profissão e não expõe. Acabou. Quando a pessoa se expõe, sei lá, uma música, expõe uma peça de teatro, expõe uma situação,
mas nada muito pessoal. Então essa pessoa se protege. Nós temos uma artista maravilhosa, uma cantora fantástica, que todo mundo gosta dela, grandona, né? Bem resolvida. Gente, ela fala muito pouco da vida pessoal dela. Se as pessoas prestarem atenção, pessoas bem-sucedidas não falam da sua vida pessoal, falam do seu trabalho. Tem que expor, ok, tem que estar em evidência, mas não precisa colocar detalhes. Uhum. Porque é uma coisa que o marketing digital hoje em dia fala exatamente o oposto, né? Que fala assim, as pessoas gostam de se conectar com pessoas. Então, hoje em dia, até marcas, hoje em dia tem um rosto, né? Tem meio que marcas que antigamente só expunham a marca, hoje em dia tem que ter o dono aparecendo, ou o CEO, alguém para mostrar que existe um ser humano por trás daquela marca. Sim. Então, aí no final das contas, o coitado que tá lá expondo o rosto por trás da marca. Não é? Olha que engraçado. As pessoas são muito interessantes, né? Pensa, se você tem uma marca e essa marca precisa de um rosto e esse rosto tem uma história. Se a história desse rosto não agradar, pronto, a marca já não é mais comprada. Né? Digamos que eu não gosto do tigre. A pessoa tem lá um tigre de estimação. Pronto, já não gostei, já não quero. Já tiro da minha rede social. Olha o filtro que as pessoas estão tendo para julgar. É loucura, virou loucura. Ou seja, a internet ainda é muito jovem, né? É tudo muito novo. Nós não sabemos lidar com isso, a gente ainda está apanhando. Talvez essa geração lá na frente saiba e domine muito bem e lide muito bem com isso. Mas nós ainda estamos naquela, será que eu falo da minha vida? Será que eu falo da vida do outro? Será que eu falo a verdade? Será que eu não falo nada? Por quê? Porque tudo tem um personagem. E este personagem, ele não é compatível com esta vida real, né? Por exemplo, eu sou uma sacerdotisa. Eu, como uma sacerdotisa, tudo que eu posto tem a ver com o meu trabalho. Então, os programas da sacerdotisa, as dicas da sacerdotisa, vocês nunca vão ver a vida pessoal da sacerdotisa. Por quê? Porque só pertence a mim. Porque vai que, de repente, não agrada alguém e a pessoa resolve julgar o meu trabalho por isso. Não faz sentido. Então, eu não vou expor isso, percebe? E aí, se as pessoas usarem isso como filtro, elas vão entender que elas precisam mesmo de um personagem social. É daí que vem a palavra persona, né? O personagem. No teatro a gente aprende também que não só os personagens da peça, mas na vida real, né? Por isso que você tem que buscar na vida real o que você vai trazer para o personagem da peça, mas as pessoas têm várias máscaras. Sim. Né? Ela é uma pessoa no trabalho, ela é outra pessoa em casa, ela é outra pessoa com os amigos. É como se ela tivesse várias personalidades. Sim. Né? E aí, se você for expor alguma coisa, o ideal é que seja só o do trabalho, né? Só o que realmente importa, né? Porque o resto você vai afetar tudo. Verdade. O ideal é que você escolha uma máscara e use essa máscara para o universo da rede social. E você tem as tuas, né? Ninguém vai expor lá tudo que é particular. Bobagem, mesmo porque a gente não tem nem graça, né? Acordar de pijama e tá descabelado. O povo gosta de ver gente bonita, sorrindo, né? Não gosta de ver uma pessoa descabelada. Talvez nem combine. É verdade. Milene, e me diz, você saiu lá, começou a atender o pessoal de lá, e depois eles continuaram com você, pararam, você ainda tem contato com eles? Eu atendo muitos artistas, na verdade hoje eu atendo mais ainda, né, porque eu tô com um programa no outro lugar, e eu atendo muito artista, né, e o artista ele tem muitas angústias, né, tanto ligadas a estas cargas, como angústias emocionais. É bem interessante, ou seja, no fim, todas as pessoas precisam de um grande amor e de felicidade, mas isso não é o que acontece o tempo todo, né? Então as pessoas estão sempre buscando um caminho para estarem em paz, estarem equilibradas e, claro, se sentirem amadas. Você acha que essa questão de você estar cada dia num personagem, né, para os artistas,
e tem que viver aquela verdade do personagem. Isso traz mais angústia, mais problema emocional para o artista? Não. Eu acho que traz questões bem interessantes, né? Porque às vezes o personagem, ele é tão diferente da realidade que faz você contestar quais são os seus reais valores, né? Eu acho que o personagem, ele sempre te leva para um lugar muito longe de onde você habita, no teu universo. E ele faz você contestar os teus valores. Eu acho que mexe um pouquinho com o psicológico. É bem legal isso, não é? É bem interessante, mas mexe. E geralmente você vê muito... Você acaba enxergando no personagem, quando você lê a primeira vez, você fala assim, às vezes você pensa assim, esse tipo de gente nem existe. Aí você lê a segunda vez o texto, você lê a terceira, você de repente fala assim... Mas eu também sou assim aqui, eu também sou assim. Você começa a ver no personagem que você achava que não tinha nada a ver com você, um monte de semelhanças, né? Você sabe que eu conheço um autor de novelas, e ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, quando ele escolhe um ator para um papel, ele já viu esse papel nesse ator. Ou seja, ele viu algo em você que nem você percebeu. E aí, no decorrer, né, da ação do personagem, para desenvolver o personagem, você começa a se deparar com aquela tua parte que você ainda não tinha visto. E aquilo te desafia, porque você vai ter que resolver, né? Cada personagem é um problema para ser resolvido, porque ou você vai amar ou você vai odiar, ou você vai resolver ou você vai conflitar. Alguma coisa ali vai acontecer. E eu acho que é sempre um grande presente. Você já chegou a fazer teatro? Eu fiz, mas eu sou péssima. Gente, eu sou péssima no teatro. Por quê? Eu tenho a mesma cara pra tudo. É uma cara de samambaia de plástico que parece que não tem emoção. Eu acho que eu tenho uma estrutura muito rígida, né? Pelo signo, pela formação, pelas experiências, eu acho que eu sou muito rígida. Então eu sou aquela que eu não consigo transitar nesse universo artístico. Eu acabo sendo essa aqui o tempo todo. Então não deu muito certo. E como é que você acabou voltando para a televisão? Então, hoje existe uma busca muito grande, né, pelos assuntos sobre espiritualidade. Eu hoje sou uma sacerdotisa de Umbanda, eu sou teóloga. Eu estou à frente de um templo, né, um templo espiritual de Umbanda Rio Azul, e as pessoas querem saber sobre Umbanda, as pessoas querem saber sobre espiritualidade. Então, acabei sendo convidada a participar de alguns programas para falar sobre espiritualidade, e fui convidada para fazer também, né, a participação num programa, por exemplo, Esquina da Cultura na BCC. Eu tenho um programa na TV Romero que fala um novo olhar para a vida. Eu nunca sei os nomes, tá, gente? Um novo olhar para a vida na TV Romero. E, ou seja, acabei voltando para falar sobre espiritualidade na TV. E as pessoas estão me chamando muito, né? Então eu estou circulando muito para falar sobre isso. Eu acho que as pessoas precisam conhecer coisas novas e abrir a mente para coisas novas. E eu estou aqui, disposta a falar e levar esse conhecimento para onde me convidarem. E o ano passado você escreveu... Foi o ano passado, né? Você escreveu o livro? Eu já escrevi mais 2. Na verdade, o ano passado eu lancei o livro. O livro é A Voz de Exu em Palavras, né? Foi lançado ano passado. Agora, esse ano, nós tivemos, inclusive, no Carnaval, né? Falando muito sobre Exu. Então, tem uma procura muito grande pelo livro para entender o que significa essa força, né? E agora eu já estou para lançar o próximo. Já a gente vai falar dele. Já está saindo. Você pode adiantar alguma coisa? Pelo menos sobre o que é. Então, o próximo livro, né? Ele já está pronto. Nós só estamos fazendo a revisão. É um livro que fala sobre pombagira, sobre a força do desejo, né? Tudo nasce de um desejo. Quando você quer de verdade alguma coisa, você coloca força e energia para que seja realizado. E dentro do campo espiritual existe uma força que trabalha essa energia do desejo, que se chama pombagira. Então ela trabalha tudo que está ligado ao desejo e à prosperidade.
E aí eu vou levar esse conhecimento para as pessoas, através do novo livro. Pegando o gancho no desejo, você tem algum desejo de realizar alguma coisa que você ainda não realizou? Nossa, eu sou uma pessoa que eu tenho uma lista de desejos, tá? Então, assim, quando eu realizo uma coisa, eu já tenho que ter mais ou menos uma meia dúzia no jeito. Mas eu quero sim, eu quero ter um programa fixo numa grande emissora para falar de espiritualidade e receber todos os meus amigos lá para a gente trocar figurinha. Esse é o meu desejo. Milene, você tem alguma mensagem final para os nossos espectadores do YouTube? Tá, tenho sim. Meus amores, por favor, acreditem que energia, ela constrói e destrói qualquer campo. Então, vocês precisam se cuidar, precisam se preservar. Eu sei que nós estamos num momento muito fantástico, né? Internet, rede social, exposição. Todos nós estamos um pouco narcisistas e egóicos e tá tudo certo. É o momento que nós estamos vivendo, mas nós precisamos nos preservar. Então eu sempre oriento para que vocês busquem caminhos espirituais para se cuidar, independente de religião. Independente de religião, cuidem da espiritualidade, para que esse campo de energia seja preservado e que vocês fiquem muito bem sempre. Essa é a minha dica para vocês. Ai, obrigado. Antes de terminar, eu queria só contar uma coisinha. Que assim, um dos motivos para esse programa estar aqui é você. Ai, que delícia, me conta. Porque a primeira vez que eu estive aqui, você falou para mim assim, por que você não escreve um livro? E eu falei assim, eu não vou escrever um livro do quê? Eu não tenho nada para contar. Uhum. E aí você falou assim para mim, todo mundo tem uma história que merece ser contada. Verdade. E aí, isso que ficou aquela pulguinha que... E aí, quando eu tentei fazer um outro projeto no canal antes, que infelizmente não deu certo, talvez não fosse para ser mesmo, porque amigos tentaram fazer uma peça do mesmo autor e acabaram quase sendo processados, então talvez, graças a Deus que eu não fui para frente. Tá. E aí, quando eu pensei em fazer outra coisa, a primeira coisa que eu me lembrei foi dessa frase. Todo mundo tem uma história que merece ser contada. Verdade, que gostoso ouvir isso. Obrigada por me contar, muito obrigada. Que você tenha muito sucesso no seu caminho e você sabe que eu torço muito por você. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a vocês. Não esqueça de curtir, compartilhar. Eu vou deixar aqui o Instagram do Templo. E você tem um pessoal também, né, Mi? Tem, Templo, Templo Rio Azul e @sacerdotisa.Milene Sintra. Tá, vai ficar tudo aqui embaixo na descrição. Até mais.